Bom dia. O som tá bom? Tá dando para ouvir bem? Bom dia, bom dia. Bom dia, Lincoln. Bom dia, Daniele. Sejam bem-vindos. Marcamos para as 10. Só fazendo um teste para ver se está funcionando. Eu tentei colocar o endereço do IDC atrás, mas não tá ao contrário. Bom dia, Letícia. Vamos, só um teste e vamos para a gente começar. O quadro de trás aparece para vocês, certo? Eu tentei colocar o endereço do IDC, mas não sei se é espelhado, né? Essa primeira experiência em live. Então deixa eu tirar, já que não está fazendo a função dele, né? Bom dia, Alessandra. Sejam bem-vindas. Bom dia, bom dia. Começar às 10, mas era só um teste, né? Pra gente ver se o áudio está bom, a iluminação tá ok. Vamos começar. Hoje vamos falar sobre transparência e o Emiroski, né, o fortalecimento do terceiro setor. E aí vai ser Tá aberta a perguntas, fiquem à vontade. Eu vou tentar seguir a programação, né, seguir o roteirinho que eu fiz, mas vou ficar prestando atenção em vocês no chat. O IDC surgiu em dezembro de 2017. O IDC é uma organização sem fins lucrativos, de assessoramento e garantia de direitos. Então é um projeto que já está caminhando aí para 3 anos. E estamos muito felizes, né, com o que a gente tem, né, com as nossas câmaras técnicas, com o que a gente tem feito de atuação e com as parcerias também. Bom dia, Sônia, sejam todos bem-vindos. Estamos no teste e já vamos começar. Então o chat está aberto, fiquem à vontade, eu vou tentar ir respondendo e seguindo aqui o roteiro também que eu preparei para hoje, né? Bom dia, Nélia. Sejam muito bem-vindos todos. Espero que a gente tenha essa parte da manhã produtiva, né? Que a gente consiga fortalecer de fato o terceiro setor e a importância da transparência para o terceiro setor também, não só para a administração pública. Nossa ideia hoje é fazer um bate-papo, então vou acompanhar a leitura do chat, enfim, mas levantar essa questão, né, da importância do fortalecimento do terceiro setor, o quanto a gente precisa ter esse olhar, né, esse olhar mais de compliance, esse olhar de transparência, esse terceiro setor
mais profissionalizado, né, que atenda, com metas, focado em resultados também, focado em atingir a sua finalidade. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Acho que a gente já consegue começar agora, né? Ah, não, falta um minutinho para as 10. Vamos esperar o horário. Sejam todos muito bem-vindos. Então, é uma live aberta a perguntas, então vou tentar ir respondendo, né, conforme eu consiga. Então, caso eu não consiga responder na live, já vou deixar ao final também os nossos contatos para encaminhamento de dúvidas, encaminhamento de manifestações, de qualquer coisa que vocês queiram que a gente colabore também. Bom, meu nome é Tatiana Bastos, eu sou advogada e presidente do Instituto de Direito Coletivo. O Instituto de Direito Coletivo é uma organização do terceiro setor, né, voltado para assessoramento e garantia de direitos. Hoje o projeto ele é feito em parceria com a Capemisa Social, uma organização também do terceiro setor, voltada para o assessoramento técnico, político e administrativo de 42 instituições de assistência social no Brasil inteiro, né? Então é um projeto coletivo, Instituto de Direito Coletivo e Capemisa Social, o quem eu agradeço na pessoa da presidente Janete, de sua equipe Alessandra e Letícia, que nesses meses que a gente está dialogando, que a gente está desenhando esses projetos, têm sido parceiras constantes, né, em construção conjunta. Gostaria já de antecipar, né, a divulgação, que ainda esse ano nós faremos mais duas outras capacitações, outros diálogos, né, a próxima provavelmente em julho, será especificamente sobre projetos, né, sobre a construção de projetos para o terceiro setor na área de assistência, mas de forma mais ampla, que será ministrada pelo professor Marcos Montenegro, né, um estudioso de um grande volume, um entusiasta também do papel da sociedade nas políticas públicas, né? Então, não só a gente vai falar sobre as parcerias voluntárias, cronograma, desenvolvimento de plano de trabalho, como prestação de contas, enfim. Essa é a nossa próxima capacitação, que provavelmente será em julho, também com foco, né, em emendas parlamentares, que é uma forma, né, de receita também do terceiro setor, né, terceiro setor prestador de serviço público. Então, com esse enfoque que nós faremos. A gente tem também como um projeto oriundo desse, fazer um banco, né, um banco prático, né, de desenvolvimento de projetos, para que a gente consiga dar divulgação e auxilie na escolha democrática desses projetos. E a outra capacitação que ainda faremos esse ano, provavelmente em setembro, né, será sobre a questão tributária do terceiro setor, né? Então a gente vai trazer questões tributárias tanto federais quanto estaduais. Aí peço desculpas, que é o estado do Rio de Janeiro, né, onde a gente tem sede, será o nosso foco, mas evidentemente que o que a gente apresentar também pode ser analisado nos estados, né, de cada organização, e também com foco tributário municipal. Qual que é a ideia dessa capacitação? É focar nas isenções de taxas, recebimento de doação com abatimento pela empresa, enfim, a gente quer mergulhar nessa questão tributária com foco no terceiro setor, para subsidiar o terceiro setor também para buscar recursos e também para usufruir esse benefício previsto na Constituição, né, previsto nas normas pátrias, para o cumprimento das suas atividades, né? Então, essa capacitação também nós temos como projeto que ela também se construa na forma a gente consiga fazer um e-book, né? Também para deixar disponível
para as organizações que fizerem capacitação e também de forma aberta. Bom, eu fiz aqui um roteirinho, né, só para guiar a gente hoje no nosso nosso diálogo, né? Então a gente vai falar sobre a importância da sociedade na assistência social. Nosso corte hoje são organizações do terceiro setor voltadas para a área de assistência social e também que sejam prestadoras de serviço, que tenham parcerias voluntárias com a administração pública. Mas faço um destaque que, independentemente de se a entidade se ela for ou não de assistência, ou se ela tiver ou não termo voluntário assinado com o poder público, o que a gente vai falar sobre transparência, né, sobre plano de trabalho, sobre resultados, sobre foco em metas, né? Isso serve para qualquer tipo de organização do terceiro setor, qualquer tipo de organização, de uma forma geral, que transparência serve para tudo, para a gente como pessoa física e principalmente também para organizações, pessoas jurídicas do terceiro setor, mas o nosso corte para o terceiro setor com termo de voluntário assinado com o poder público. Entretanto, essas características, né, de metas, resultados, transparência, foco em prestação de contas deve ser replicado para qualquer tipo de organização do terceiro setor. Então, no nosso roteirinho, nós falaremos sobre a importância da sociedade na assistência social, o que é esse terceiro setor que nós estamos falando, né? A organização da sociedade civil no marco regulatório, quais são os tipos de parceria entre o terceiro setor e o poder público, previstas no EMIROSC, né, no marco regulatório, o que a parceria entre o terceiro setor e o poder público deve assegurar, né, o que a gente deve esperar dessa parceria, quais são as obrigações do poder público em relação à transparência nesses termos, quais são as obrigações do terceiro setor em relação à transparência e falaremos ao final também sobre o iTransparente, que é um projeto do IDC. Bom, a legislação que nós iremos, como é uma live aberta, né, não é uma live voltada para as pessoas especificamente só de direito, é uma live para as organizações parceiras da CAPEMISA e também de forma aberta. Eu separei aqui a legislação mais ou menos que a gente vai trabalhar, que não dá para ler direito. Bom, que é a Constituição Federal, que é a LOAS, né, que é a Lei de Organização da Assistência Social, falaremos também um pouco sobre a LAI, falaremos sobre o EMIROSC, né? A LAI é Lei de Acesso à Informação, o EMIROSC é Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, e falaremos também do Estatuto do Usuário de Serviço Público, não falando diretamente, mas pontuando questões que são trazidas por essas organizações. Sejam todos muito bem-vindos e, enfim, então esse é o nosso roteirinho de hoje. Vamos lá. Como estamos em uma live aberta, com público variado, acho importante tratar da participação da sociedade na efetivação das políticas públicas de assistência social, né? A Constituição Federal, ao tratar da assistência, no capítulo de Seguridade Social, estabelece como diretriz das ações governamentais as ações da sociedade através das organizações de representação, né? Não só na formulação dessas políticas, né? Então o papel da sociedade ela é anterior à própria política, né? Política de assistência social, a política desenhada e voltada para a área de assistência, como também no controle em todos os níveis, né? União, Estado e municípios, em relação a essas políticas de assistência social, né? Então, no artigo 204 da nossa Constituição, o que estabelece lá como diretriz, né? Que a participação da população por meio das organizações representativas na formulação de políticas públicas e no controle em todos os níveis. Então, é uma previsão constitucional não só a presença, não só o papel das organizações
na atividade fim, né, cumprindo lá a capilaridade necessária para atender a população, como também no controle dessas políticas. Por isso é tão importante a transparência, porque como é que a gente vai saber o que está sendo praticado pelo poder público, né? Se aquela determinada política está atingindo a sua finalidade, se a gente não sabe concretamente que política é essa, né? Que termo voluntário, o que está previsto naquele termo, quais são as obrigações de entrega, né, daquela política e daquele termo especificamente. Além da participação da sociedade enquanto organizações representativas, todos nós, né, pessoas físicas, pessoas jurídicas, todos nós temos o direito de acesso à informação pública, né? Então, não só a área de assistência, não só a participação da sociedade nas políticas públicas, ela se dá através, né, das organizações representativas, como também de forma direta, nós como cidadãos participativos, cidadãos ativos, e essa informação, né, essa informação pública é um direito, né? Então, por isso que lá no início eu falei das referências legais que a gente vai trabalhar hoje, né? A Lei de Acesso à Informação, o próprio marco regulatório das organizações da sociedade civil, o Estatuto, né, do Usuário de Serviço Público, todo esse, além, claro, da Constituição, né, todo esse normativo nos possibilita ter acesso a esses dados públicos e também participar, né, sermos ativos, como uma ferramenta do próprio exercício da nossa cidadania. Bom, especificamente sobre assistência social, eu acho muito relevante falar sobre a Lei de Organização da Assistência Social, a LOAS, né, que estabelece os Conselhos de Assistência Social. Né, os Conselhos de Assistência e também o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, estabelece o Conselho de Assistência de Criança e Adolescente. Cada município tem nomenclaturas diferentes, mas com a mesma finalidade. Né? Estabelece para assistência social esses conselhos nas 3 esferas. Então, a gente tem o Conselho de Assistência Nacional, a gente tem o Conselho de Assistência do Estado e a gente tem conselhos, tem ou deveria ter, né? O Brasil é muito grande, mas conselhos também em todos os municípios do Brasil. Né? Mas uma coisa essencial desses conselhos de assistência é a questão paritária. O que significa isso? Que tanto o poder público, né, tanto a estrutura administrativa pública, como a estrutura da sociedade na sua complexidade, não só das organizações que atuam diretamente na prestação de serviço, né, de assistência, como também os profissionais, como também os assistidos, todos eles são representados paritariamente nesse Conselho de Assistência. O papel do Conselho de Assistência, ele é essencial para uma boa política, né, para uma boa política pública, né? Por quê? Não só o Conselho a Conselho Municipal tem a responsabilidade de cadastramento e fiscalização das organizações, como também tem a responsabilidade de aprovar o plano de políticas de assistência social, né? Então, o que hoje, a importância e assistência social está em tudo, né? A gente, principalmente nesse período de pandemia, enfim, mas assim, uma boa política de assistência social significa também uma boa política de emprego, né? Quando a gente fortalece a sociedade, quando a gente fortalece o nosso cidadão, a gente possibilita também que ele exerça a sua cidadania na forma mais ampla. Né? Então é essencial não só o fortalecimento das organizações do terceiro setor, como fortalecer também nós da sociedade, queremos saber, né? Queremos acompanhar, queremos entender também um pouco como é que é essa política. Isso só é possível, né? A gente ter essa compreensão da política como um todo só é possível se tanto os conselhos de assistência, tanto eles, né, em todos os níveis,
eles disponibilizarem essas informações, né, eles atraírem também a maior participação da sociedade, como também a própria participação direta, né? Então, por que é importante destacar? Por que é importante destacar especificamente sobre os conselhos de políticas públicas? Porque é o conselho que tem a legitimidade, né, de aprovar os planos de políticas públicas, né, de forma paritária. Então, é uma oportunidade que deve ser desempenhada pela sociedade, né? Na nossa experiência ao longo né, desse caminhar, desses 3 anos do Instituto de Direito Coletivo, como antes também, que há uma grande necessidade, né, dos próprios conselhos hoje existentes, de políticas públicas, dessa reformulação, dessa atração da sociedade, né, para a participação dessas políticas. Então a gente precisa pensar em ferramentas, em meios, em maneiras de auxiliar, né, o conselho, de auxiliar os conselheiros, mas também de integrar a sociedade nas suas diferentes matizes, né, nas suas diferentes organizações, né. Então, existe essa grande necessidade, né? E aí um ponto importante que hoje nós percebemos também é que existe uma grande dificuldade dos próprios conselheiros de políticas públicas da obtenção de informação. Se o cidadão comum possui o direito de acesso à informação, quem dirá, né, o próprio conselheiro que está ali acompanhando aquela política, inclusive aprovando o plano dessa política. Então, quando a gente tem um conselho com dificuldade de acesso às informações da pasta, da secretaria, né, ou, enfim, do ministério, a gente precisa incentivar, né, e a gente precisa acompanhar para que todas as informações necessárias para o desenvolvimento daquela política de assistência ou uma política paritária, que tenha conselhos paritários, que eles tenham acesso a essas informações, né? Então eu separei aqui 5 características de um conselho, de política pública, 5 características de conselho transparente. Quais são elas, né? O conselho transparente é aquele que divulga tempestivamente, ou seja, com antecedência, o cronograma das reuniões. Preferencialmente divulga esse cronograma com uma perspectiva de 1 ano ou semestral, enfim, um período mais longo, para que não só as organizações possam se não só as entidades possam se organizar para estarem presentes nas reuniões, como também o próprio cidadão, né? As reuniões dos conselhos, salvo aquelas com justificativa, né, que precisem ser fechadas, uma deliberação, talvez uma punição, alguma coisa, salvo essa exceção, né, esse exemplo, mas existem outros, salvo raras exceções, todas as reuniões dos conselhos devem ser abertas às organizações que integram e às organizações que integram diretamente como conselheiros, abertas às organizações que não integram como conselheiros, mas que exercem a política pública, mas também aberta à sociedade, para que possa acompanhar, né, porque a política pública, né, ela não é só feita pelos atores que exercem diretamente, ela é feita por todos nós e para todos nós, né? Então, um conselho transparente, são essas as características. Divulga antecipadamente o cronograma das reuniões, para que possa preparar, né, para que a sociedade e as organizações possam se preparar para estarem presentes. Publica as atas, publicar as atas, seja em site ou no próprio blog do Conselho. Por que isso? Porque isso também é uma forma de prestação de contas, né? O que foi discutido, né? O que está sendo falado, né? Quais são os temas importantes ali debatidos pelo próprio Conselho e para aquela pessoa que não pôde estar lá presente, né? Nem todas as pessoas
conseguem estar presentes nas reuniões ordinárias e extraordinárias, mas podem acompanhar o que está sendo debatido, né? E podem colaborar também posteriormente. Então, divulga o cronograma, publica as atas, publica tempestivamente, ou seja, antes, qual que vai ser a pauta da reunião. Por que isso é importante? Porque em muitos momentos, tanto as organizações como a sociedade, ela pode se remanejar a sua agenda para estar presente em determinada reunião que tem um assunto que possa ser do seu interesse, né? Que possa ser, por exemplo, ampliação de vagas de creche, ampliação de vagas de acolhimento, né? Enfim, temas que são importantes e que quando colocados de forma antecipada, né, de forma tempestiva para a sociedade, ela também pode se organizar para estar presente. Então, essa publicação dessa pauta de forma antecipada, ela possibilita também uma maior participação, né? As reuniões, tanto ordinárias quanto extraordinárias, elas devem necessariamente ser abertas, né, salvo as exceções que a gente falou antes. Isso é um conselho transparente, né? O conselho que possibilita que a sociedade saiba que dia que vai ser a reunião. Claro que ninguém participa de nada que não sabe o que está tendo, né? Que publica as pautas anteriores, porque isso possibilita um acompanhamento, também é uma prestação de contas à sociedade do que está sendo debatido, do que está sendo pensado pelos conselheiros, que publica antecipadamente a pauta, né, para que a gente possa se preparar para estar presente nas reuniões, se entender que aquele tema é um tema relevante para a participação individual, né, tanto da entidade quanto da pessoa física. Tem essas reuniões abertas à sociedade, né, a sociedade de uma forma ampla, não só as organizações que atuam diretamente na política pública, e publica todos os termos voluntários assinados, né, com as organizações da sociedade civil. Isso é uma obrigação legal, né, e é uma boa prática do próprio Conselho fazer esse monitoramento, né? Então essas são as 5 características que a gente entende para um Conselho transparente. E consideramos importante também que nós, como sociedade, né, como agentes, colaboradores, como agentes que querem uma melhoria do nosso Brasil, né, da realidade que a gente está, da realidade que a gente vive, que também participe e que encaminhe perguntas, que cobre para que não só os conselhos, como a própria pasta, o próprio governo se torne um governo mais transparente, né, que publique, que dê divulgação, que atraia o interesse da sociedade para a sua participação. Agora, entrando na questão específica sobre transparência e o EMIROSC, né, o fortalecimento do terceiro setor, não só a questão dos conselhos, né? O que é essa organização da sociedade civil que a gente está falando hoje, né? Ela está prevista na Lei 13.019, que é o marco regulatório do terceiro setor, né? Então, são 3 tipos de organização, né, que compõem essa OSC, que é a Organização da Sociedade Civil. São entidades privadas sem fins lucrativos, associações e fundações, né? São cooperativas sociais. Essas cooperativas sociais são aquelas previstas na Lei 8967 de 90, né? E são também as organizações religiosas, mas no que tange não a liturgia, né? São as organizações religiosas na sua atividade sem ser religiosa, né? Na sua atividade de assistência. Então, esses 3 tipos de pessoas jurídicas que integram o grande, né, OSC, a grande organização da sociedade civil, que fala e que trata o marco regulatório. O
que é essa parceria, né? Essa parceria que a gente falou no início das organizações do terceiro setor com o poder público, né? São parcerias voluntárias, né? Então, consequentemente, não são parcerias obrigatórias, né? A legislação ela estabelece essa vontade de contratar tanto por parte das organizações do terceiro setor também, como também por parte do poder público, né? É claro que chamamento público existe a questão vinculativa também, por ser um edital, mas são parcerias que têm fundamentalmente a questão voluntária na sua relação. São três tipos, né? São três tipos de parceria previstas no marco regulatório, né? A parceria denominada termo de colaboração, que é uma parceria quando a própria administração ela demanda, né? Ela faz a proposta, ela desenha os requisitos que ela quer contratar, né? E a OSC, a Organização da Sociedade Civil, ela se habilita, né, ou se habilita através do chamamento, ou se habilita diretamente, que é possível também o termo de parceria ser estabelecido diretamente com as organizações, mas a partir de critérios definidos pela administração, né? Então essa é a parceria voluntária chamada termo de colaboração. Por outro lado, nós temos uma parceria voluntária trazida pelo marco regulatório, que se chama parceria de fomento, termo de fomento, né? O que é o termo de fomento? Qual que é a inovação do termo de fomento? O desenho do projeto ele vem da própria organização da sociedade civil, né? Então, é uma proposta da sociedade, né, que entende que tem até uma capacidade maior de inovação, uma capacidade maior de olhar a ponta, né, principalmente na área de assistência social, né, e ela propõe ao poder público determinada parceria. Significa que essa parceria necessariamente vai ser com aquela organização que está propondo, né, que está propondo aqueles termos? Não. Significa apenas que o desenho dessa parceria ela é originária da sociedade, né, da organização da sociedade civil, mas que o poder público deve fazer um chamamento a partir dessa proposição para identificar dentro da sociedade organizações que também tenham a possibilidade de prestar aquele serviço público desenhado e proposto, né, através do termo de fomento. E como terceira parceria voluntária, essa é uma parceria bastante conhecida até antes do marco regulatório, que é o acordo de cooperação. Qual que é a diferença do acordo de cooperação para tanto o termo de colaboração como o termo de fomento? O acordo de cooperação não prevê repasse de recursos, né? Então é não oneroso, né? É aquela cooperação que a sociedade estabelece com o poder público, que não prevê envolvimento, né, de orçamento para o desenvolvimento dessa parceria. É muito comum esses termos de cooperação entre organizações na área técnica, também com faculdades, né, querendo somar experiências, né, atrair o que a sociedade pode trazer de benefício para a administração e também a administração o que pode, a partir dessa parceria, construir coletivamente né, para atingir esse objeto comum. Então, são três, o marco regulatório prevê 3 formas de parceria, né? Então, é a colaboração, fomento e termo de cooperação, sendo as 2 primeiras com envolvimento de recursos públicos, né? Todas essas parcerias existe uma presunção de chamamento público, que nada mais é do que a escolha democrática dessas parcerias, né, desses requisitos.
e é sempre que possível, né? Porque também, evidentemente, existem determinadas prestações né, determinadas parcerias que só podem ser realizadas por aquela organização, né? Não existe nenhum problema do termo de parceria de contratação direta, que a gente chamaria, né? Entretanto, a regra, né, a forma ideal de contratação do poder público é através do chamamento público. E aí eu destaco aqui, que é uma previsão legal, enfim, quais são as características desse chamamento, né? Esse chamamento ele deve ter um objeto muito bem definido, né? Ele deve ter metas a serem atingidas a partir desse termo voluntário assinado. Ele deve ter um custo levantado prévio, né? Deve saber quanto será, né? O custo dessa parceria estabelecida com a sociedade civil, né? Com as organizações da sociedade civil. Deve ter indicadores quantitativos ou qualitativos de avaliação desses resultados. Então, é importante aqui a gente falar que só é possível, né, a gente avaliar, só é possível a gente conseguir mensurar do que tá vindo dessa parceria com a sociedade civil se a gente estabelecer essas metas, né, se a gente saber, né, se a gente estabelecer, na verdade, o que a gente espera dessa parceria. Então, acho que algo que a gente deve destacar nesse momento é que o marco regulatório das organizações da sociedade civil estabelece, né, que toda parceria deve ter metas e deve conseguir analisar os resultados. Né? Então, esse desenho desse plano de trabalho é essencial para isso. Né? Bom, então, essas são as características do chamamento público. E por espelhamento, a gente também entende que todo plano de trabalho, ainda que não seja oriundo de um chamamento público, né, não seja oriundo de uma seleção democrática de outras organizações, também tem por obrigação ter essas formas, né, de mensuração do que está sendo entregue. Prestação de contas, né, que é, na verdade, o grande temor, e muitas organizações entendem, mas é muito burocrático, é só papel. Eu diria, né, que quando a gente tem uma prestação de contas que ela fundamentalmente seja só por papel, só para produzir papel, ela não está fazendo a função dela. Né? Prestação de contas, a função, né, da prestação de contas, na verdade, é você conseguir mensurar através do relatório, da prestação, através de elementos demonstrativos, que aquele objeto inicialmente pensado e proposto, ele foi efetivamente entregue. Né? Mas todo mundo sabe que eu fiz. Sim, mas na administração pública, quando a gente envolve recursos públicos, a gente precisa trazer para o processo essa demonstração. Porque é isso que vocês, que todos nós queremos que seja utilizado o recurso público. Né? A gente quer... não existe uma desconfiança em relação à entidade A ou à entidade B. Mas a gente quer que tanto a entidade A, B, C, D, E, F, todas elas entreguem aquele objeto originalmente pensado e proposto. Só que para isso, né, para a gente conseguir identificar, para a gente conseguir até analisar se esse objeto foi entregue, a gente precisa primeiro que esse objeto seja definido, né, que a gente tenha como mensurar essa entrega, e a gente precisa que essa prestação de contas ela seja formalizada, para que daqui a 1 ano, 5 anos, tanto a sociedade que queira ter acesso àquele processo, como o próprio gestor público, ao analisar aquele gasto daquele recurso público, possa, sem ter vivenciado, né, aquela prestação de serviço, porque
a administração, né, ela está em todos os todos os entes, né, município, estado e a União. Hoje estamos falando, Jéssica, sobre transparência e o marco regulatório do terceiro setor para fortalecimento desse terceiro setor. Nesse momento agora estamos falando sobre prestação de contas, prevista no marco regulatório, e que essa prestação de contas ela deve estar focada em metas e resultados. Ela deve conseguir, com o desenvolvimento, né, da própria atividade, né, da parceria voluntária, a gente consiga mensurar o que foi efetivamente entregue, né? Então, é importantíssima a prestação de contas, apesar de ter uma questão burocrática também, né, de produção de papel, mas quando ela é somente produção de papel, ela não está atingindo a sua finalidade. Nós assim como parceria com o terceiro setor, mas qualquer tipo de gasto público deve ter lastro, né, deve ser lastro documental, lastro que a gente consiga identificar que aquele recurso público foi bem empregado, né, se ele atingiu a finalidade que ele se propunha naquele gasto, né? Enfim, se a meta, né, daquela parceria era conseguir né, atender enfim, 100 crianças fazendo o jogo contraturno, né, pós-escola. Uma prestação de contas seria a lista de presença, fotos daquela aula de futebol, enfim. A gente tem que ter elementos na prestação de contas que a gente consiga identificar que aquilo que foi investido com recursos públicos foi efetivamente feito. E quanto mais fundamentado, quanto mais instruído isso de documentos, menor será a possibilidade de um mau uso, né, de um uso indevido do recurso. Então, somem comigo, né, essa importância que é a definição do objeto, a definição de metas e a análise de resultados. E, consequentemente, uma boa prestação de contas. Bom, essa parceria, né, esse regime jurídico, eu peço desculpas por esses termos jurídicos, né, mas a gente acaba não tendo muito como fugir. Esse regime jurídico dessa parceria, né, o que ele deve assegurar? Né, eu só vou ler rapidamente o artigo, a Lei 13.019 define no artigo 5º o regime jurídico de que trata a lei, né? E quais são os fundamentos dessa parceria entre o poder público e as organizações da sociedade civil, né? Então, tem como fundamento a gestão pública democrática, a participação social, o fortalecimento da sociedade civil, a transparência na aplicação dos recursos públicos, o LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e eficácia, e deve destinar-se a assegurar, né? Aí ele elenca uma série de incisos, e aí eu destaquei 4 incisos importantes. Mas antes de falar sobre os incisos, vamos só pensar como é que é essa definição do regime jurídico. A participação social nessa parceria é uma previsão da lei e é uma necessidade da própria sociedade. Né, sermos uma sociedade ativa, sermos uma sociedade participativa é um direito nosso, mas também é um dever. Né? Nós precisamos, né, ter essas ferramentas que somente a transparência ela possibilita, né, a transparência tanto ativa quanto passiva. Então nós precisamos saber quais são os contratos vigentes em relação à assistência, nesse nosso caso aqui, né, que a gente está falando. Mas quais são os elementos? Esse termo de parceria estabelece que a organização irá atender de segunda a sexta, de 8 às 6 horas da tarde, digamos. Né? Se nós, ir em determinada região, se a gente mora perto e sabe da existência dessa parceria, e todo dia que a gente passa lá, aquela organização não está funcionando, ou o que estava previsto para acontecer ali não está acontecendo, isso já sinaliza, isso já nos
o fato da gente conhecer esse termo já é uma ferramenta para a gente poder indicar aos fiscais ou agir diretamente. Existem diversos canais que a gente pode utilizar, seja o Ministério Público, seja o Tribunal de Contas, dependendo da esfera, né? Sejam outras organizações também, enfim, existem canais que a gente pode utilizar para que, uma vez que a gente, exatamente, para a sociedade agir ativamente, mas a gente só pode agir ativamente se a gente souber efetivamente que existe aquele contrato, né, que existe aquele termos. Por isso a transparência é tão essencial, né? Se a gente não sabe, né, como é que a gente vai participar? Então, o que esse regime jurídico deve assegurar, né? O reconhecimento da participação social como um direito do cidadão, olha lá, é uma previsão legal do marco regulatório. O direito à informação, à transparência e ao controle social das ações públicas, novamente. A integração e a transversalidade dos procedimentos, mecanismos e instâncias de participação social, ou seja, essas instâncias da participação, elas não só estão previstas na legislação, como elas são direitos, né? A gente participar, né? O que a gente falou um pouco antes, né? Especificamente sobre o Conselho de Políticas Públicas na área de assistência, está previsto na Constituição, né? Não o Conselho, mas assim, a participação da sociedade através das organizações de representação, está previsto na lei, na LOAS, né? E é paritário, ou seja, é uma possibilidade, uma ferramenta, um instituto, né, que possibilita que a gente possa... falaremos. Que possibilita que a sociedade participe, né, que são essas instâncias de participação social que o marco regulatório trouxe claramente no inciso 5º. E o inciso 6º, a valorização da diversidade cultural e da educação para a cidadania ativa, né? A participação democrática, a participação da sociedade, ela não é inata. Ela não, né, se a sociedade ela não souber, se ela não for instrumentalizada desse direito, ela dificilmente vai participar. Mas por que o brasileiro não quer saber nada? Não, porque o amadurecimento da democracia, o amadurecimento da participação social é processo, né? É etapa, é educação também. Educação formal nas escolas e tal, e educação para perceber que se tem o direito a fazer, né? E nós temos, né? Isso também eu gostaria que ao final dessa live a gente saísse com esse empoderamento. Nós temos o direito de acesso à informação e nós temos o direito de participação social. Respondendo, Ronel, se existe previsão de prazo, né, dessa prestação de contas em relação às parcerias voluntárias, isso decorre da própria parceria. Aqui no município do Rio de Janeiro, quando a parceria é feita diretamente com o município, geralmente a prestação de contas é uma prestação de contas mensal, mas isso varia conforme a parceria. O fato a prestação de contas é obrigatória, seja mensal, semestral ou anual, a prestação de contas é obrigatória. Já estamos caminhando para 43, desculpe. Bom, então são diretrizes fundamentais desse regime jurídico, né? O fortalecimento institucional, a priorização do controle de resultados. A gente tem que sair daquela visão meramente assistencialista, né, da parceria entre o poder público e as organizações do terceiro setor e ter o olhar de resultado, né, de metas, do que a gente... Mas isso só é possível quando a gente consegue definir o objeto, né? Então, quando esse objeto é bem definido e quando as metas para verificação desse objeto são bem definidos, a gente consegue priorizar os resultados,
né? Sem isso, sem saber a Alice, né, do País das Maravilhas. Se você não sabe onde você quer ir, qualquer lugar é uma adaptação do que ela fala, na verdade. Qualquer lugar serve, né? Qualquer lugar é válido. Bom, então, sensibilização e também capacitação desses gestores públicos para esse novo papel do terceiro setor. É importante também, né, essa reconfiguração do terceiro setor profissionalizado, o terceiro setor transparente, o terceiro setor responsável também na sua entrega. Mas uma coisa que sempre é importante falar, o terceiro setor que recebe, né? O terceiro setor não faz favor à administração, né? A partir do momento que se tem um termo de cooperação assinado, um termo de parceria assinado, né? Esse terceiro setor deve também receber os recursos públicos estabelecidos nessa parceria, né? Então, os atrasos, os não repasses, eles não podem acontecer, né? Porque a gente só pode exigir, a gente tem que ter o resultado, mas da contrapartida dos dois lados, tanto do terceiro setor como também da administração efetivamente honrando com o compromisso, né? Ninguém está fazendo favor. Obrigações de transparência da administração. Já estou caminhando para o final, peço desculpas de ter me alongado um pouco, mas é um tema, eu acho um tema belíssimo, um tema de transparência, acho um tema de transformação da nossa posição enquanto sociedade e do que a gente pode também colaborar com a própria administração na melhoria da sua prestação da prestação de serviços públicos, né? Então a administração também tem dever de transparência, não só prevista na Lei de Acesso à Informação, lá no seu artigo 8º, na transparência ativa, como também prevista no marco regulatório das organizações do terceiro setor. Cabe à administração pública, pelo prazo de 180 dias, após o encerramento, né, uma vez assinado o termo de parceria com a administração, ela deve dar publicidade, deve publicar o plano de trabalho, né? Para quê? Para que todos nós da sociedade, primeiro, tenhamos ciência daquilo que foi contratado, do que está sendo estabelecido naquele plano de trabalho e para que a gente possa acompanhar. E pelo período de 180 dias, deve manter no seu site, né, no seu site oficial, esse plano de trabalho publicado. Então, não só na assinatura, como durante mais 6 meses deve manter lá para que a qualquer tempo, qualquer pessoa em qualquer lugar, seja no Brasil ou fora, possa ter acesso. Então, existe essa obrigação da administração, né, dessa publicação dos planos de trabalho. Isso eu acho que é um bom exercício para a gente entrar no site da administração, seja se o seu município tem né, Secretaria de Criança, Secretaria de Assistência separados, enfim, os dois têm essas obrigações de todas as parcerias assinadas. E é um bom exercício nosso. Caso não esteja, vamos pedir. Né? A Lei de Acesso à Informação nos empodera nesse sentido. O Estatuto do Usuário do Serviço Público nos empodera nesse sentido. Vamos pedir para que faça. Né? Uma reclamação de gestor público que a gente escuta bastante, mas a gente publica, tem maior trabalho de fazer. Publica e ninguém vê. Que tal a gente começar a acompanhar? Que tal não? Vamos! É nosso direito, mas também faz parte do nosso dever enquanto sociedade ativa, né? E aí, o que de novidade trouxe o marco regulatório, e talvez esse seja o grande empoderamento do terceiro setor com parceria, né, com a administração pública, é que o marco regulatório estabelece uma obrigação mínima para a própria entidade, né, para a própria organização do terceiro setor, que também dê transparência dessa parceria assinada. É a organização. Então, existe a obrigação do poder público de dar essa transparência e existe a obrigação também da própria organização do terceiro setor com esse termo, seja termo de colaboração ou de fomento assinado com a administração, também dar publicidade. Quais são os elementos mínimos que essa organização deve dar
publicidade, né? A data da assinatura e a identificação do instrumento e do órgão público que assinou. Então, se a ONG, né, é um termo mais comum e menos técnico, mas se a ONG assinou com a Secretaria de Assistência Social determinado termo de colaboração, né, a data da assinatura ela deve dar transparência em relação à data, em relação a qual foi a secretaria assinada. No site da organização deve estar transparente também o nome da entidade, né, a razão social. Então, organização, instituto, no nosso caso, né, Instituto de Direito Coletivo, no nosso site deve ter, juntamente com o CNPJ dessa entidade, a descrição de qual o objeto dessa parceria, né, então, atendimento de 100 crianças no contraturno, esporte, ou acolhimento de tantas crianças 24 horas, 7 dias na semana, enfim. Esse objeto, que geralmente já é o objeto do próprio termo, né, mas isso tem que estar no site da organização, dando transparência. A situação da prestação de contas. Por que é importante a transparência em relação da situação da prestação de contas? Porque também possibilita que a sociedade possa colaborar com a própria entidade para que não haja esse atraso de pagamento. Porque qualquer recurso público, ele só... Bom, com exceção da questão de pandemia, que parece que houve uma exceção em relação à antecipação de pagamento, mas no mundo normal, né, o recurso público ele só pode ser pago, né, após a prestação de contas, né? Então, para a entidade receber o repasse, ela precisa prestar contas ou cumprir as obrigações ali previstas no termo, né? Então, se a entidade entregou a prestação de contas atrasada, pressupõe-se que demorará mais tempo para esse recebimento. Mas não é o que acontece. O que acontece a organização ela cumpre todas as suas obrigações e, infelizmente, a administração ela demora para fazer esse repasse. Quando a gente torna transparente esses prazos, né, e existe sim, a administração tem prazo para fazer a avaliação, isso deve estar previsto nos normativos da entidade, e a gente também consegue colaborar para que esses repasses eles não sejam negociados, né? Olha, eu te atraso, ou repassa para a entidade A e não repassa para a entidade B, porque a entidade A conhece, enfim, CD, porque não, o recurso público não pode ser repassado somente para quem conhece a administração. Na verdade, a impessoalidade é inerente à administração, né? Então, conhecer ou não o vereador, o deputado, não deve nunca interferir no repasse para aquela organização. Não deve, não pode. A impessoalidade é essencial. Enfim, então a transparência em relação a isso também é uma forma de proteger a própria organização. E, por fim, transparência em relação aos requisitos de remuneração da equipe da organização que são pagos com recursos públicos. Poxa vida, Tatiana, mas aí vai falar um salário. Qual que é o elemento por trás dessa transparência? Primeiro, que essas remunerações elas estejam sendo realizadas conforme mercado, né? E a própria autorregulação das organizações, né? Se existe um termo de colaboração assinado para a mesma entrega, existe uma presunção que a equipe ela receba, receba valores próximos e também tem uma estrutura de equipe próximas. Então, se determinada equipe tem um descompasso de remuneração em relação a outra organização ou entre os próprios colaboradores, isso quando se é transparente, isso tem como se minimizar essa ocorrência, que infelizmente faltam 28 segundos para terminar a nossa live, então já antecipo
nossos agradecimentos por vocês terem nos acompanhado esse tempo. Convido a todos para acessar o site do Direito Coletivo, é www.direitocoletivo.org.br. Nós iremos disponibilizar esse material. Bom, agradeço e marcaremos oportunamente a continuidade desse nosso diálogo.